A primeira prensa hidráulica foi inventada por Joseph Bramah, um engenheiro britânico, em 1795. Essa invenção é muitas vezes chamada de prensa hidráulica de Bramah. A prensa de Bramah foi um marco na história da engenharia e teve um impacto significativo em vários setores, pois permitiu a aplicação de forças consideráveis para uma ampla gama de aplicações, incluindo prensagem de papel, operações de corte, e muito mais. Desde então, as prensas hidráulicas evoluíram e se tornaram uma parte essencial de muitos processos de fabricação em todo o mundo. Um fato intrigante sobre as prensas hidráulicas é que elas são frequentemente usadas para demonstrar uma força impressionante exercida por esse dispositivo. Um exemplo comum disso é o famoso experimento em que uma prensa hidráulica é usada para espremer uma lata de refrigerante vazia. Quando a lata é colocada na prensa e aplicada a pressão hidráulica, ela é espremida de forma impressionante e rápida. Isso ocorre porque a pressão hidráulica é aplicada uniformemente em todas as direções, fazendo com que a lata seja comprimida de forma bastante dramática, muitas vezes se transformando em uma folha fina de metal. Esse experimento é frequentemente usado para ilustrar a força e a eficácia das prensas hidráulicas de uma maneira visualmente impressionante, e é uma maneira cativante de explicar o conceito de pressão hidráulica em aulas de ciências e engenharia. Além disso, também demonstramos o princípio de Pascal na prática, mostrando como uma pequena força aplicada a uma área menor pode gerar uma grande força em uma área maior. O princípio de Pascal é um dos princípios fundamentais da hidrostática, parte da física que lida com fluidos em conservação. Ele foi formulado por Blaise Pascal, um matemático, físico e filósofo francês do século XVII. O princípio de Pascal estabelece o seguinte: em um fluido incompressível, uma mudança na pressão aplicada em um ponto do fluido é transmitida de forma igual em todas as específicas e em todos os pontos do fluido. Aqui estão os pontos-chave para entender o princípio de Pascal. Fluidos incompressíveis. O princípio de Pascal se aplica a fluidos, como líquidos, água, óleo e gases, que são considerados incompressíveis. Isso significa que a densidade desses fluidos não muda significativamente quando a pressão é aplicada. Mudança na pressão. Quando você aplica uma força ou pressão a um fluido em um ponto específico, essa pressão é transmitida igualmente em todas as direções, através do fluido. Igualdade na transmissão da pressão. A pressão exercida em um ponto do fluido se manifesta em todos os pontos do fluido de maneira uniforme. Isso significa que, se você aplicar uma pressão em um ponto de um fluido incompressível, essa mesma pressão será sentida em todos os pontos do fluido. Isso tem implicações importantes na mecânica dos fluidos e é a base do funcionamento de dispositivos como as prensas hidráulicas. O princípio de Pascal permite que uma pequena força aplicada a um esclarecimento, por exemplo, seja transmitida e amplificada através do fluido para gerar uma força muito maior em outro esclarecimento, de acordo com a diferença na área das superfícies dos pistões. Em resumo, o princípio de Pascal demonstra como a pressão em um fluido é uniformemente distribuída, independentemente da força aplicada. Isso é fundamental para entender o funcionamento de sistemas hidráulicos e muitos outros dispositivos que dependem da transmissão de pressão em fluidos. Uma prensa hidráulica é uma máquina utilizada para gerar uma força compressiva através do uso de fluidos pressurizados, como óleo ou água. Ela é comumente empregada em uma variedade de indústrias e aplicações para realizar tarefas como conformação de metais, corte, estampagem, dobragem, moldagem por especificação e muitas outras operações de trabalho em materiais. Aqui estão alguns aspectos importantes das prensas hidráulicas. Princípio de funcionamento. As prensas hidráulicas funcionam com base no princípio de Pascal, que estabelece que a pressão aplicada a um fluido incompressível em um recipiente fechado é transmitida igualmente em todas as áreas. Isso permite a amplificação da força aplicada, tornando possível gerar uma força significativa com uma pequena força de entrada. Componentes principais. Uma prensa hidráulica consiste em componentes essenciais, incluindo um cilindro hidráulico, um reservatório de fluido, uma bomba hidráulica, válvulas de controle, tubulações e um controle elétrico ou manual. O cilindro hidráulico é onde a força é gerada, enquanto a bomba hidráulica é responsável por criar a pressão no fluido.
Vantagens: as prensas hidráulicas oferecem diversas vantagens, incluindo alta precisão, controle da força aplicada, capacidade de trabalho com uma ampla gama de materiais e formatos, e a capacidade de automatizar operações repetitivas. Além disso, elas são conhecidas por sua durabilidade e baixa necessidade de manutenção. Tipos de prensas hidráulicas: existem vários tipos de prensas hidráulicas, incluindo prensas de coluna simples, prensas de coluna dupla, prensas de quadro C, prensas de quadro H e prensas de quadro de portal. A escolha do tipo de prensa depende das necessidades específicas de cada aplicação. Aplicações: as prensas hidráulicas são extremamente usadas em setores como metalurgia, fabricação de automóveis, fabricação de peças de plástico, fabricação de pneus, fabricação de componentes eletrônicos, indústria de móveis, entre outros. Elas são essenciais nos processos que envolvem moldagem, estampagem, corte a quente, dobra, perfuração e outras operações de conformação de materiais. Segurança: o uso de prensas hidráulicas exige medidas de segurança rigorosas, uma vez que elas podem gerar forças extremamente poderosas. Isso inclui a implementação de dispositivos de segurança, como guardas, sistemas de parada de emergência e procedimentos operacionais seguros. As prensas hidráulicas desempenham um papel fundamental em muitos processos industriais, tornando a fabricação mais eficiente e precisa. Eles são uma ferramenta versátil usada em uma ampla variedade de aplicações, desempenhando um papel crucial em vários setores ao redor do mundo. Fico grato por compartilhar este tempo com vocês. Até a próxima, onde novas histórias nos esperam. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar os vídeos, e a frase que deixo é: quem aprende não depende.